Fala, pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação da web aula de hoje, né? Sejam bem-vindos, né, à última aula aí da UC3 de leitura e interpretação de desenho, né? Desenho no sentido, desenho técnico. Deixa eu já compartilhar a nossa tela aqui totalmente, né? Lembrando aqui, pessoal, deixa eu colocar a barra, porque eu tenho uma barra flutuante aqui, realmente fica mais fácil eu deixar ela aqui embaixo. Então, pessoal, lembrando aqui, né, eu sempre faço aquele meu dossiê, né? Quando eu assumo uma turma, né? A gente vem aqui desde comunicação oral escrita aqui, né? É, agora a gente está em leitura e interpretação, né? E hoje mesmo é o último dia, né, de leitura e interpretação de desenho. Já a partir de amanhã já vai correr a última UC. Lembrando, pessoal, que essa é a última UC do módulo básico, né? Eu sempre deixo uma pastinha aqui, né, aqui eu gero as notas, né, do módulo em questão. Inclusive, eu já coloquei as outras pastas aqui, né? Lembrando que esse curso aqui de eletrotécnico, eles são ao total aí de 16 disciplinas, né? Então, eu já deixo as pastas aqui pré-montadas, assim que eu assumo a turma para justamente, né, tornar essa logística aí mais fácil, né? Tenho várias turmas aí, né? Então é importante a gente montar essa pasta aí com o número do evento, né? E o início e o fim de cada UC para ficar mais fácil da gente gerenciar aqui como, né, como professor aqui da área. Então, pessoal, lembrando, ó, é comunicação, eletricidade, leitura e qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, o módulo básico são essas quatro Cs aqui. Então, lembrando, pessoal, eu já dei uma olhada aqui, vi que, desculpa, gente, eu vi que a maioria já enviou as tarefas, né? Revisando aqui, como essa aqui é a última aula, né? Relembrando aqui, né? Eu nas aulas anteriores falei sobre a disciplina, né? Uma visão geral. Coloquei a pasta de material extra, né? Com arquivo DWG, para que lá no laboratório ou vocês aí na unidade, né? Acessem um computador que tem um AutoCAD, poder, né? Ver como é que é um projeto, né? E poder até fazer as alterações da forma melhor do que com arquivo aí em PDF, tá? Então, já pedi aqui pro, né, pro monitor deixar a pasta aqui com material extra da atividade um, né? Da aula passada, ele deixou aqui em cima aqui, ó, o material extra da atividade 2, né? Então, na aula 2 e na aula 3 eu fiz a análise das duas atividades, né? Atividade um, que é para identificar os elementos de um projeto arquitetônico, e a aula 3, que foi a aula da semana passada, para você identificar os elementos aí de projeto elétrico. Eu tive muitas dúvidas, respondi algumas e eu até, né, falei para alguns alunos que nessa aula de hoje, né, mesmo que ninguém aparecesse, mas eu vi as dúvidas e nessa aula eu vou sanar as dúvidas. E as dúvidas foram, assim, na maioria esmagadora, teve uma ou duas dúvidas sobre a atividade um, né, o que que era para realmente fazer, né, você verificar os elementos de desenho, mas o que gerou mais dúvida foi a atividade 2. Não estava achando que tinha que aumentar o projeto, né? Eu falei que não, é só para você verificar o projeto que já está pronto e a partir dele fazer a correção, né? Eu tenho aqui algum material, mas eu vou deixar ele para essa UC aqui, ó, que vai ser a do módulo, módulo específico um, né? Lembrando aqui que a gente está finalizando essas quatro UCs, né? Verdade, está finalizando a terceira, né? Indo para a quarta, a última UC do módulo básico. E na primeira UC, que é instalações prediais, eu já vou procurar falar mais e mostrar os elementos de uma instalação predial, né? Interruptores, circuitos de iluminação, circuitos de força geral, circuitos de força específico, né? Como que você
reconhece eles, né? O objetivo da instalação é você reconhecer esses elementos, né? Quanto o elemento físico, né? Que vocês reforçam lá no laboratório e quanto elemento simbólico aí baseado na NBR 5444, né? Que até lembra que na aula passada eu disse que ela foi cancelada, mas ainda assim, né? Porque geralmente quando eles cancelam uma norma é porque eles fazem uma atualização, por exemplo, cancela a NBR, vamos supor, a NBR 5419 sobre aterramento. Aí, antes, hoje em dia elas são 4 volumes, né? Antigamente era um volume só. Então, aí vamos supor, cancelou a 5419, que era um volume, e depois eles fizeram outra norma, ou atualizando essa, mas geralmente quando cancela, eles mudam o número, né? Ou então fazem uma atualização, né? Aí no caso da 5419 fizeram não só uma atualização, mas aumentaram a teoria e aumentaram os blocos, né? Tanto que elas subdividiu em 4 volumes, né? 5444, eu até pesquisei, não achei outra norma que fala de simbologias, né? Então, na instalação predial, você vai reconhecer da melhor forma essas simbologias. Aqui na leitura e interpretação do desenho, como se diz, é o germinal ali do conhecimento sobre projeto elétrico como um projeto, infraestrutura, né, que são as instalações prediais, como um geral aí, né? Então eu vou deixar para me aprofundar mais na primeira UC do próximo módulo. Aqui vamos discutir, deixa eu entrar na nossa pasta. Lembrando aqui, pessoal, que já foi, né, obviamente, aqui a primeira aula do presencial, né, do momento presencial. Inclusive, eu já publiquei, né, porque aí o professor faz um documento, esse documento ele publica aqui, a escola, na verdade, né, publica aqui na plataforma em momento presencial, eu verifico e aí eu publico as notas, né? O professor do EAD que publica as notas que foram dadas, né, lá em laboratório pelo professor presencial. Então já publiquei, já verifiquei todas, né? Aí quem está com zero é porque ou não foi, né? Ou tirou zero, né? Mas geralmente, né? Quem não compareceu infelizmente fica com zero e são 2 encontros aqui. Primeiro vocês já tiveram, o segundo vai ser junto com o encontro dessa UC aqui, ó, qualidade, saúde, meio ambiente, né, e segurança do trabalho. Eu vou até já dar spoiler aqui, ó, vou duplicar aqui a sala, vou lá para a próxima UC, que eu já até já programei ela já está programada. Eu Vocês só ainda não têm acesso a ela, né? Vocês estão vendo, ó, que o primeiro dia aqui, ó, vou até colocar de lado aqui, ó. Olha, ó. Aqui é SMST, né? A UC4, ela só tem um momento presencial, ou seja, ele vale 51 pontos. Então, pessoal, vocês estão vendo que ele é no mesmo dia, ó. Dia primeiro, ó, 14/9, é o de qualidade, e a segunda parte de leitura e interpretação de desenho vão ser no mesmo dia, né? Só que na parte da manhã vai ser a segunda parte da UC3 e na parte da tarde vai ser a UC, né, a UC4. Então vão ser no mesmo dia, lá para o dia 14/9. Vamos olhando aqui, ó. Ó, 14/9, sem ser nesse sábado agora, vai ser no próximo aí, né? Porque no sábado agora é feriado, tá? Era isso que eu tinha para avisar para vocês, né? Então, ó, o C4, não deixem, né? Não faltem esse dia aqui, ó, porque ele vai valer a segunda pontuação, a metade da pontuação do momento presencial da UC3 e o total da UC4. Então, não faltem no dia 14/9, tá? Na próxima semana aí, no próximo, sem ser nesse sábado agora, no outro, né?
Então, não faltem, pelo amor de Deus, né? Porque senão vocês vão se prejudicar aí. Deixa eu fechar aqui. Aí eu vi que praticamente todos já enviaram as tarefas aí, né? Eu ainda não corrigi, né? Hoje, infelizmente, não deu para corrigir antecipado. Vi também que o restante que estava precisando enviar o fórum de discussão enviou, né? Então, envie, pessoal, que aí até amanhã eu faço a correção de vocês, tá bom? Então, vamos. Aí, como não tem ninguém nessa aula aqui, eu vou fazer a dúvida geral aqui, que foi a da atividade 2, tá? Atividade 2 já deixei aqui até. Enquanto abre o AutoCAD aqui, vamos entrar lá na folha da atividade 2. Então, pessoal, a atividade 2 aqui, ó, vocês percebam aqui, ó, que é um projeto, né? Tem a parte arquitetônica e tem um projeto elétrico. Um projeto assim, não que esse não seja real, né? Não que esse projeto não seja executado, geralmente um projeto real. Eu nem coloquei aqui, né? Eu deixei ele do mesmo jeito que eu tenho um programa que ele captura esse desenho. Tem dois jeitos de você fazer esse desenho, né? Simplesmente vir aqui, né? Olha, é um retângulo, né? Essa sala aqui é um retângulo. Então, eu faço o retângulo aqui. Ah, cor tá preta, né? Aí não adianta, né? Deixa eu pôr aqui o. Ah, agora sim. Então, é um retângulo, né? Você vem aqui, faz um outro aqui, tira a ferramenta magnética aqui, o OSNAP, coloca o 90 graus aqui. Só que esse método aqui, ó, ele é. Deixa eu tirar aqui. Esse método aqui é mais difícil. Eu vou ter que literalmente, né, espelhar igual eu tô fazendo aqui e tentar fazer esse desenho, só que eu vou demorar muito tempo. Tem alguns programas aí, esse que eu comprei até que ele é relativamente barato, na época eu comprei ele em dólar, mas ele me dá direito a 17 licenças, né? Foi até baratinho, né? Aí eu, né, não só utilizo nos escritórios onde eu presto serviço, né, mas aí pro pessoal. Aí eu converti ele para esse desenho aqui e todo o projeto elétrico real, a parte que é elétrica aqui, você coloca de uma cor diferente, tipo um azul ciano, aquele azul clarinho, né? A fiação também, você coloca tudo de cor diferente para se destacar no meio do projeto arquitetônico, tá? Geralmente é assim. Aqui, para ser mais didático aqui, ó, você tem o arquitetônico, que basicamente é o espaço, o ambiente aqui, né? As paredes, as janelas aqui, né? Com as cotas. Lembra lá que na primeira atividade aqui, ó, vocês tinham que identificar, né? Por exemplo, esse aqui é o ambiente, aqui é o nome do ambiente, a metragem, o nível, né? Que está falando que está a 5 centímetros do nível zero. Geralmente, nesse desenho não está aqui não, mas geralmente esse símbolo aqui de nível, ele fica em um ponto de referência, né? Eu estou chutando, como esse daqui está elevado, ó, mais 0,05, né? Como ele está elevado em relação a alguma coisa, eu estou pressupondo aqui, pelo conhecimento que eu tenho de arquitetura, que o nível zero, né, aí teria dependendo aí do projetista aí, né, geralmente a simbologia de nível é essa, uma circunferência, né,
vamos dizer aqui, dois quartos aqui pintados, né? E você tem formando uma cruz aqui, né, na circunferência e uma linha de chamada. Quando eu falo linha de chamada, é uma linha maior, comprida e que tem uma informação, no caso aqui é a elevação, né? Tem informação, né, medida aí geralmente ou ela estaria aqui 0,05 centímetros, por exemplo, né? Ou estaria escrito aqui, igual está aqui no ambiente, né? 36,6 metros quadrados, né? A metragem aqui desse ambiente. Ou então ela estaria num canto aqui do projeto, né? Dessa folha aqui, numa legenda, falando que todos os elementos, inclusive nas normas da concessionária local, ela tem um, ela tem um aviso falando que unidades de medida, quer ver? Ó, eu vou pegar a antiga aqui, pessoal, porque é que eu mais conheço aqui, né? Tem as novas aqui da Equatorial. Ó, tem essas aqui da Equatorial. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se tem. Ó, por exemplo, esse desenho aqui, ó, falando do aterramento de rede de baixa tensão. Estão vendo essas cotas aqui, ó? Deixa eu até aumentar aqui a escala aqui. Estão vendo que está falando aqui 1.000. Aqui está falando 500, né? Aí eu não vi nessa norma, né? Mas eu sei que nas normas antigas, provavelmente nessa, né? Aí lá fala, quando eu tenho uma cota, que é a medida aqui, e nessa cota eu não tenho a unidade de medida, então você considera que é em metros, é em milímetros e por aí vai. Eu sei que provavelmente ela está em milímetros, então 1.000 milímetros aqui, né? 1.000 vezes 10 a menos 3, né? É a mesma coisa que um, né? Ou seja, 1 metro, 1.000 milímetros dá 1 metro, 500 milímetros dá 50 centímetros ou 0,5 metros, tá? Então, quando não tem, aí geralmente vai estar numa legenda. Deixa eu ver se está na legenda desse desenho aqui. Uma nota, ó, uma nota é uma orientação sobre algum desenho, ó. Posição da haste, que é essa daqui, ó, F17. Inclusive, em desenhos técnicos aqui, né, da concessionária de energia, quando tem essa letra aqui, essa referência, é relacionada à lista de material que geralmente ela estaria na mesma página ou ela está numa página específica, geralmente é lá no final da norma com todas esses códigos aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse C01, pelo desenho aqui, ele é uma ancoragem, né? Na verdade, deixa eu ver se ele é uma ancoragem, o cabo energizado. É isso mesmo. Esse C1 aqui, ele é uma ancoragem aqui entre as cruzetas que estão em 90 graus, vindo desse sentido, né? Uma em relação à outra, elas estão fazendo 90 graus aqui, ó. Aí, por exemplo, esse A25 aqui, pelo desenho aqui, ó, eu sei que está muito pequeno. Aqui, ó, esse A25 aqui, essa linha de chamada, provavelmente é essa ferragem aqui, ó. Esse M2 é um laço chamado de laço pré-formado. Ele, na verdade, é um pedaço de fio em forma espiral, né? Que a fiação ela vem o, ela vem assim, ó. Essa fiação aqui dessa rede aqui de distribuição, né? Ela é chamada de alumínio com alma de aço. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu Deixa eu ligar aqui a mesa digitalizadora, pessoal.
Essa aqui está editável. Aí, por exemplo, esse M aqui é um laço pré-formado. Aí todo o cabo de energia, se você fizer um corte transversal dele aqui, deixa eu diminuir a espessura porque está muito grande. Quando você faz um corte aqui transversal aqui, né, nesse cabo aqui, né, evidenciando aqui a circunferência dele, né, o diâmetro, ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem, em média, 6 fios com a mesma bitola. Aqui tá ficando diferente porque eu tô desenhando a mão livre aqui. Ele tem 6 fios de alumínio e um interno aqui de aço, tá? Aí esse daqui é para ele o cabo segurar mais forte. Aí você vem com esse M02, que é um laço pré-formado. Aí tem laço pré-formado linear, que ele é linha reta. Esses cabos aqui, eles são trançados numa máquina, chama máquina de trançar cabos. Eles pegam são 7 fios, né? Eles pegam os 7 fios aqui, geralmente o do meio ele está em linha reta. Os 6 aqui do lado, eles estão todos espiralados em volta, né? Eles não são trançados em linha reta. Eles são trançados de forma como se fosse, não tem aquele queijo de trança, né? Eles são entrançados, né? Geralmente você pega um lingote, né? Uma barra lá de alumínio, ela tem um diâmetro bem maior, né? Um diâmetro bem maior do que esse individual aqui. Aí eles colocam ele, apertam ele em roldana, essa roldana vai esticando, esticando, até ele chegar nessa circunferência aqui. Aí você coloca lá na máquina um laser, aí esse laser aqui, ó, ele fica monitorando o diâmetro. Aí vamos supor que, ó, eu tenho cada cabo desse aqui são 2 milímetros, né? Então esse laser ele fica monitorando essa barra aqui para ela ser esticada. Aí ela é esticada com uma força de tração específica, né? Porque se você puxar fraco demais, o alumínio ele é maleável, né? Só que se você puxar ele muito fraco, ele não vai diminuir o diâmetro, ou seja, não vai chegar desse diâmetro para esse daqui. Só que você for com a força excessiva, em vez de você esticar ele diminuindo o diâmetro, ele vai simplesmente romper. Então você regula a máquina lá e essa máquina vai esticando, esticando esse fio até ele ficar nesse diâmetro, né? O laser lá vai apontar, aí beleza. Ele vai ser enrolado, né, em um carretel. Aí esse carretel ele vai fazer parte de um conjunto de trançamento. Aí cada um desses aqui, ó, tem os tal dos 2 milímetros, e daí eles vão ser enrolados por uma máquina chamada máquina de trançar. Aí, se o cabo for protegido, vai para uma outra máquina depois dele entrançado, né? Aí essa outra máquina, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar um polímero, derreter e colocar uma camada aqui numa cor, né? Cor preta, branca, vermelho e por aí vai, né? Dependendo do grão de polímero que eu coloco lá na máquina, chama máquina extrusora. Ela derrete o polímero, né, a uma certa temperatura e aí ela vai jogando em cima do cabo, o cabo depois de trançado, né, ele vai passando, ela vai derretendo e vai revestindo aquele cabo, resfriando para ele ficar no formato ali. É assim que eles revestem. Tem os cabos que são nus, né? E daí você não precisa, né, extrusar, né? Fazer a extrusão aí do polímero em cima dele. Então, toda norma ela tem esses códigos aqui, ó. Por exemplo, isso daqui pelo desenho aqui, é chamada de porca olhal, esse F40 aqui, ó. O C10 deve ser essa ancoragem aqui, suponho, né? Esse C01, desculpa. Esse A25 aqui
Ó, o M eu sei que é para laço pré-formado. Aí o que que esse laço pré-formado faz? Ele vem aqui, ó, você coloca, eu já sei o que que é esse A25 aqui. Ele é chamado de sapatilha. Mas como assim, professor? Esse cabo aqui, ó, ele vai dar a volta nessa porca que é chamado de porca olhal. Ela é porca olhal porque nessa parte aqui que parece um cone, um tronco de cone, né? Ela é rosqueada. Ela é rosqueada bem aqui, ó, nesse tronco de cone. Aí, quando você faz a volta aqui com o cabo, se você colocar o cabo aqui simplesmente, aí você vem aqui com o laço pré-formado e passa em volta. Ele que vai ser a ancoragem do cabo. Ele vai prender a volta que o cabo dá nele mesmo aqui, né? Só que ele faz essa volta aqui, eu tenho que pôr uma ferragem que ela é chamada de estabilizadora, a sapatilha. Aí essa sapatilha, ela é uma placa que você coloca aqui, ó. Deixa eu desenhar com uma cor diferente aqui, ó. Você tem um cabo aqui, ó. Ela é no formato, ela é nesse formato aqui, em forma de ferradura, né? É uma placa que ela envolve o diâmetro do cabo quase todo, né? O suficiente para você calçar o cabo. Aí ela é nesse formato aqui, ó, formato de ferradura. Ela calça o cabo aqui, porque se você fazer esse entrançamento e passar o M02, que é o laço pré-formado aqui, na hora que você tracionar, ele vai apertar aqui, ó, que é tudo em formato cilíndrico, né? Ele vai apertar ele e vai romper esse cabo, arrebentar. Quando você põe o A25, agora eu lembrei o que que é o A25. Quando você põe a sapatilha aqui em volta do cabo, você vai distribuir a força na hora da tração. Essa sapatilha evita que o cabo deforme aqui, né? Ele perca o formato cilíndrico dele e aí ele se rompa. Então, tudo num desenho técnico de uma norma aí de distribuição, né? É baseado numa norma, numa NBR, né? Que é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional e tem esses padrões de desenho com o nome das estruturas. Então, assim, não é do dia para a noite, por exemplo, esse daqui é um isolador de suspensão, chamado isolador de suspensão ou isolador de disco. Isso daqui é chamado de manilha sapatilha. Então ele tem uma sapatilha aqui em volta dele para justamente ajudar o cabo de energia a ficar ancorado aqui. Você tem em cima aqui do conjunto, ele é vendido, né, e fabricado em vários conjuntos aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos de disco que são para a rede 13.8. Se aqui fosse uma rede 34,5 kV, eu teria que montar mais um conjunto de disco aqui. Então, é isolador de disco, ele pode ser de cerâmica, de vidro temperado, né? Ou isolador de suspensão, porque em algumas construções aí, principalmente de linha de transmissão, em vez dele ficar na horizontal, tracionado, igual está mostrando nesse desenho técnico aqui, ele fica suspenso. Em vez dele ficar aqui tracionado, né, na horizontal, ele fica na vertical, suspenso aqui, segurando o cabo, né, através de um prensa-cabo aqui, né, o cabo da linha de transmissão. Aí você coloca 29 desses aqui, né, para deixar suspenso o cabo lá da linha de transmissão, que pode ter apenas um cabo, pode ter dois, pode ter quatro, né? Três eu não me lembro se tem. Então, toda norma, né, de distribuição, ela tem a parte aí de desenhos, né? Tem a parte, tá vendo aqui 200, provavelmente é 200 milímetros, mais conhecido como 20 centímetros aqui, né? Então, ó, da cabeça, essa aqui é uma cruzeta, ó, é uma cruzeta para redes beco,
chamada de beco total, ou seja, na última furação da estrutura. Provavelmente ela é polimérica, né? Eu não conheço nenhuma com essa construção aqui para poste duplo T, né? Poste duplo T é o poste de concreto que já vem essa furação para você colocar um parafuso rosca dupla aqui. Então, pessoal, assim, eu conheço bastante de montagem, de mecânica, né? Porque faz parte, principalmente as estruturas de rede de distribuição, né? Rede de distribuição de energia, né? E também porque quando eu trabalhei numa empresa, eu fiz, né, o curso de eletricista de rede, o curso de montador eletromecânico, justamente para melhorar o meu conhecimento, né? Visto que na faculdade a gente não vê isso normalmente. Normalmente a gente aprende, a gente tem, né, um aprendizado lá que o professor passa para a gente, né? Principalmente se o professor ele trabalha em outra área, né? Ou seja, ele não só dá aula, né? Não tem aquele meme, professor, o seu trabalho ou só dá aula, né? Na verdade, dar aula, né? Ministrar aula é trabalhar também, né? Então aí tem aquele meme, né? É, em alguns locais que eu trabalho aí, fazendo consultoria, né? Projeto elétrico, por exemplo. Aí eu tive que aprender aprofundadamente, né, sobre estruturas de rede de distribuição, né? Então, todo desenho técnico tem isso, tem a parte, as normas, né? Tem a parte aqui do desenho técnico e tem suas características, né? Igual eu mostrei aqui, que a cota aqui, né, ela não tem unidade de medida, porque provavelmente em alguma página aqui está falando que onde não tem cota, ou até no próprio desenho aqui, né? Onde não tem unidade de medida, né? A unidade de medida vai ser o milímetro, por exemplo, como é o padrão das normas técnicas de distribuição de energia. Então, pessoal, voltando aqui, o projeto elétrico, ele, deixa eu ver se alguém entrou aqui na sala. Ó, a Dair tá aí. Adair, deixa eu ver. Eu acho que o seu. É porque eu não estava enxergando aqui se tenha. Ó, seu microfone tá. Isso. Seu microfone tá liberado aí, ó. Tá, boa Se quiser. noite. Ô, boa noite. Se quiser, pode falar aí. Se tem alguma Então, pergunta? eu acenei só para mostrar que eu tinha ingressado na reunião, na Ah, aula. tá. Não, beleza. Tem se eu não me engano, tem um relatório aí que mostra a partir que você entra, ele já faz a sua chamada aí, já. Beleza, Beleza? beleza. Então, o Adair. Eu estava falando aqui dos padrões, né? Eu estou fazendo aqui essa última aula aqui, como eu expliquei no início, ela é mais para dúvidas, e a maior dúvida, as maiores perguntas que eu vi foi relacionada ao projeto elétrico. Até expliquei aqui que lá na próxima ou ser a primeira matéria lá de instalações prediais, a gente vai falar sobre os padrões, né? Não só dos símbolos gráficos que a gente vê nesse projeto, mas também do que representa esse símbolo gráfico, né? Vocês vão ver no laboratório também, né? Vocês vão ver lá uma tomada, esse triângulo aqui é uma tomada, beleza, né? O triângulo vazado é uma tomada baixa, né? A tantos centímetros, fica lá no rodapé, né? Se ela tiver colorida a metade, quer dizer que ela fica na altura do interruptor, que é esse daqui, né? E se ela tiver totalmente colorida ou achurada, quer dizer que ela é para um ponto alto, tipo um ar-condicionado, né? Um ponto de força específico, né? Ou TUE, né? Tomada de uso específico. Então, tem esses padrões aí. Aí, alguns aí tiraram dúvida, né? A tarefa em si não é acrescentar elementos aqui no projeto, né? Colocar. Teve um aluno que perguntou: Ah, professor, tem que colocar mais circuitos? Aí eu falei: Não. Você tem que olhar esse projeto aqui, é igual aquele jogo dos 7 erros. Não que eu estou dizendo que existam 7 erros aí, né? Eu até enumerei aqui nessa análise, né? Na verdade, eu enumerei, eu só coloquei as marcas aqui para eu saber onde estão os erros aqui. Então, ó,
Se for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, basicamente, eu encontrei 8 erros, né? 8 inconsistências relacionadas a esse projeto. Então, a tarefa era isso, ela é isso, né? Você encontrar esses 8 erros. Aí, daí, você não estava aí no comecinho, né? Eu expliquei que eu vi que praticamente todos vocês enviaram pelo menos uma das atividades, né? Acho que a primeira, acho que só tá faltando uma pessoa enviar, a segunda todos enviaram, né? Eu ainda não Sim, a corrigi, minha, eu vi que enviou, né? Ainda não corrigi. De alguns eu a corrigi, minha, né? Mas a maioria eu não essa corrigi. daí, Tá essa faltando a daí ainda não sua? enviei, não. Essa aí ainda, Não. ainda não enviei, que eu tenho algumas dúvidas nela. Ah, Mas sim. já Não, está então, quase completo. então pode ser que seja você o que está faltando. Eu sei que tinha acho que era uma pessoa, se eu não me engano, que estava faltando enviar. Então, aí fórum eu vi que o pessoal, o que estava faltando, colocou lá no fórum, né? Eu ainda não corrigi. Hoje é porque não deu para corrigir mesmo, mas amanhã eu prometo que dá para corrigir. Então, essa tarefa aqui, basicamente, é você encontrar o erro no projeto, né? Então, vamos lá. É dúvida nessa tarefa aqui mesmo? É, Então, ó, eu vou pontuando aqui, aí você fala na hora que eu chegar aí na sua dúvida. Então, você tem um quadro de distribuição onde vai chegar o ramal, né? Vamos dizer assim, a fiação, a inicial, você encontra lá na norma, acho que eu até deixei aberta ela aqui, uma das que está aberta, ó. Não, não é essa aqui, não. Essa aqui é para média tensão. Mas geralmente tem uma tabela aqui que a gente, lá em projeto predial, a gente vai dar uma olhada, uma analisada nessas tabelas aqui, ó. Tem uma tabela dessa aqui que ela fala o nível de potência, né? E a partir desse nível de potência, aí fala, olha, utilizar disjuntor, né? Disjuntor de tantos amperes, se for para circuito monofásico, né? Disjuntor de tantos amperes, se for bifásico, ou se for trifásico, utilizar disjuntor de tantos amperes. Então você já tem, é lógico que você, como projetista, vai fazer o cálculo baseado lá na lei das potências elétricas. Mas existe uma tabela padrão que aí você vai seguir, né? Quando o melhor se adequar na carga total, você vai seguir aquele padrão. Lá em projeto predial, a gente vai discutir mais sobre isso. Então, você tem a entrada geral aqui, ó, que vem, né? Vem lá da rua, supondo que aqui seja, né, uma casa, obviamente é só um ambiente aqui, né? Então, tá vindo de algum lugar alimentação elétrica para os circuitos desse ambiente aqui, que é o ambiente auditório. Então, eu estou partindo do princípio, né? Como eu tenho aqui 2 circuitos, né? Na verdade, 3, né? Que eu tenho tomada de uso específico. Eu tenho 3 circuitos, então espera-se que eu tenha também, né? 3 disjuntores aqui. Eu tenho um geral, né? Geralmente é assim. Eu tenho um geral que ele espelha o disjuntor geral da onde está vindo essa alimentação elétrica. Aí ele vem, né? Ele vem aqui e alimenta. Então você teria um geral que desliga os 3 disjuntores aqui, ó. Todos são circuitos monofásicos, né? Mas pode ser que ele seja bifásico também. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, mas a princípio, monofásico, né? Geralmente, sempre o circuito 1, o primeiro disjuntor, o pessoal coloca para iluminação. E segundo a NBR 5410, circuito de iluminação tem que estar separado de circuito de força, né? Então, eu tenho que ter iluminação no disjuntor, né? Ah, isso, pô, professor, se eu tiver o circuito de iluminação e ele chegar, sei lá, a uns 2.000 watts, já não é uma potência alta considerável? Com certeza é. Então, o que que você pode fazer? Você pode subdividir esse circuito de iluminação em dois, por exemplo. Então, você pega esses 2.200 watts, por exemplo, e divide em dois de 1.100, né, por exemplo.
Aí seria o circuito 1 de iluminação, né? Eu teria aquela primeira carga, e o circuito 2 também é de iluminação, só que para essa segunda carga, para não sobrecarregar a parte de iluminação, né? Aí existe um limite, se não me falha a memória, eu acho que é de 1.200 até 1.200. Você considera, por exemplo, tomadas de uso geral. Acima de 1.200, se eu não me engano, é esse valor mesmo. Eu sei que se não tem esse valor lá na norma, é um consenso, né, pelos projetistas, que geralmente, né, um pouco acima de 1.000, né, ou seja, uns 1.200 ou 1.100, por exemplo, é consenso que você tem que um circuito de iluminação subdividir ele em vários circuitos de iluminação. Mas o que eu quero deixar bem claro que seja um circuito de iluminação, dois, três ou quatro, esses N circuitos, eles têm que ser separados do circuito, né, de tomada de uso específico e tomada de uso geral, tá? Então, o primeiro erro aqui, ó, ele veio, né? Passou iluminação, geralmente iluminação ou é o fase e o neutro, ou então você pode colocar um cabeamento aqui de terra. Só que o terra tem muitos que colocam ele junto com o neutro, simplesmente interligam ele no neutro, para usar o neutro como terra, né? Ou então coloca ele separado, por exemplo, na carcaça dessa luminária aqui. Aí geralmente o neutro fica na parte da luminária aqui, né? Tem aquela base E29, né? A luminária ela tem um ponto central aqui, ó. Pega essa norma aqui, ó. Então a luminária você vai ter um ponto metálico bem aqui. Acho que é base E29 que chama. Tem a base E29, base E30. Você tem, aí você tem aqui a lâmpada, né, com a base metálica dela rosqueável aqui. Você tem o vidro dela aqui. Vamos supor que fosse uma lâmpada de incandescente, né? Que aí você tem o filamento, a resistência dela aqui, ó. Aí um deles tá ligado aqui com a base, o outro ele tá curto-circuitado com a carcaça externa. Aí geralmente uma boa prática de instalação elétrica é você vir com o neutro para cá, ó, a simbologia do neutro, o neutro para o neutro não, desculpa, o retorno. Você vem para esse pequeno ponto aqui, o retorno. Aí vamos supor que o comando dessa luminária é o A aqui. Você vem com o retorno para esse ponto pequeno, porque aqui geralmente tem uma, se eu não me engano, é epóxi, né? Tem aquele epóxi preto, né? Isolante, para ele separar, né? Esse ponto metálico para não dar curto-circuito, né? Então ele separa essa parte aqui, ó, o epóxi aqui, que aí vai entrar em contato, vai fechar circuito, né? Com essa basezinha aqui e a carcaça. Só que para os dois não curto-circuitarem, eu tenho essa película de epóxi ali, ou uma película plástica ali, né, um termoplástico, para evitar o curto-circuito entre a parte roscável e a base dessa luminária aí. Então, geralmente, você coloca o retorno bem nesse ponto aqui, né? O que que é o retorno? O retorno é a fase, só que ela é seccionável, ou seja, você liga, você consegue ligar e desligar. E geralmente você vem com o neutro, aí o neutro ele vai vir para cá. Porque qual que é a probabilidade de você tomar um choque se você, eu vou dizer que é um consenso depois, né, não me deixa mentir aqui, né, Adair. O neutro geralmente é aqui, porque se você for mexer, né, ali na base da tomada ali
do bocal da lâmpada, né? Sem luva, você vai tomar um choque se o circuito estiver ligado aqui, né? No retorno, se a tecla estiver ligada, né? Então, É. essa é uma medida de segurança. Então, geralmente, o neutro ele fica aqui na parte roscável e o retorno, que é a fase, né, seccionável, ele vem bem para essa base aqui, E29. Que geralmente ninguém coloca luva, né? O eletricista, quem tiver lá para colocar uma lâmpada ali, né? Ainda mais que é vidro, né? Não coloca luva, principalmente para você fazer instalação. Eu nunca vi isso. Então você pode usar o terra também, né? Você pode levar o terra, mas geralmente é fase e o neutro. Aí aí esses seis, né? Seis não, né? Sete, oito, né? Oito fios vão passar aqui no eletroduto, geralmente, né? Aí você conta o pé direito, né? Que é ele desce na caixa, sobe a parede e depois ele passa aqui, né? Passa pelo o forro aqui, né? Então, o neutro ele já fica aqui, ó, já fica lá na base da luminária e a fase do circuito um ela desce aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro erro aqui, ó. Eu deixei tudo em vermelho, né? Eu vou até. Aí ele desce aqui, ó. Então o neutro fica aqui na luminária e a fase desce. Aí sobe o quê? O retorno. O retorno, ele é uma extensão da fase, só que eu posso ligar e desligar. Essa que é a definição do retorno. Então a fase desce aqui na luminária, na tecla A, que representa o comando A, né? Ou pode ser na primeira tecla ou na segunda, né? Às vezes elas estão de lado, ou às vezes elas estão um lado a lado aí, ou um pulsador, né? Se tiver automação aí na jogada, né? Então aí você tem um retorno para essa lâmpada aqui. Não, não, na verdade, não é essa lâmpada, né? Você tem um retorno do B, ó. A B são essas quatro aqui, ó. Então o retorno ele tem que voltar para essa lâmpada, ele tem que voltar para essa outra aqui, né? Para as quatro aqui, né? Aí, como esse é o único caminho que a fiação tá passando, né? Você tem que prestar atenção, né? Então, esse retorno que chega nessa lâmpada aqui é o retorno do B. Então, vai chegar a fase tanto para a tecla A quanto para a tecla B. Aí vai sair o retorno da tecla A e o retorno da tecla B. Ele vem, alimenta o retorno da tecla B aqui, ó. Ficou, beleza? Por isso que tem um retorno aqui da B, ó. Eu coloquei o circuito, o retorno da B representando. Tem muito projeto que você só vê essa parte aqui e o comando. Daí, alguns projetos aí, uma boa prática de projeto é você colocar o número do circuito aqui também em cima do retorno, para você saber que ele é do circuito um. Vai que esse retorno, ele não é do circuito um de iluminação, ele é do 2 de iluminação, se foi subdividido. Outra coisa que estava faltando era o quê, ó? Passar uma linha de chamada aqui indicando que o circuito 2, a tomada do circuito 2 está vindo para cá. Lá no original de vocês, ó. No original de vocês, ele não está voltando, ó. Tá vendo, ó? Ele não está voltando. Por isso que eu coloquei ele aqui de vermelho, para a gente não precisar ficar toda hora olhando na folha lá, né? Então ficou faltando o circuito de força dessa tomada, porque ele está aqui no projeto, mas não está aqui, né? Ou você colocaria ele em cima aqui da tubulação, ou então você puxa uma linha de chamada aqui e identifica o que está passando nessa tubulação aqui, né? Geralmente ela é corrugada, né? Porque ela está lá no teto, né? Um corruguete que o pessoal chama. Aqui está correto, está indicando que está indo para a tomada do 2, né? O erro daqui é você não ter o neutro. O neutro, pessoal, ele tem que ser separado. Não é bom negócio você compartilhar o neutro. Ih, professor, mas quase que 100% das instalações que eu já
visitei, que inclusive que até eu já participei, a gente coloca o mesmo neutro, o neutro ali compartilhado. Já que eles vão para o mesmo barramento, né? Então é uma boa prática de projeto, boa prática de construção, você ter um neutro, o neutro do circuito de iluminação, o neutro do circuito 2, né, de tomadas de uso geral, e o neutro do circuito 3, que é uma tomada de uso específico, né? Que é um ar-condicionado aqui, por exemplo. Ficou faltando a fase da tomada 2 aqui, né? Ficou faltando o neutro e o terra dessa tomada aqui. Inclusive, pessoal, lá no desenho de vocês, ele tá desse jeito, ó, tá duas fases. Esse daqui, ele tá errado e não tá. Mas como assim, professor? Se esse cliente aqui desse auditório, a tensão monofásica dele for 127 volts, geralmente onde eu tenho alimentação de 127 volts, o pessoal, até da concessionária lá, eles não têm cliente monofásico. Geralmente é bifásico e trifásico. Aí por que bifásico e trifásico? Não tem monofásico. Porque se eu coloco monofásico 127 volts, o famoso 110, né? Geralmente a bitola ela vai ser bem maior do que o do 220 e o disjuntor também vai ser bem maior. Geralmente ele é o valor, ele é o dobro do valor. Então, por questão econômica, para você ter uma bitola menor, você ter um disjuntor com amperagem menor, ou seja, consequentemente, uma corrente elétrica menor, né? Numa proteção ali, né, menor, você faz um circuito, em vez de monofásico 127, você faz ele bifásico 220. Aí duas fases 127 dá 220, né? Lembrando que você pega o valor monofásico, multiplica por raiz quadrada de 3, e aí vai dar o valor desse bifásico. Aí no caso, se aqui fosse monofásico 127, aí geralmente eles utilizam equipamentos de 220, aonde tem um circuito monofásico 127. Aí, para eu conseguir utilizar um equipamento 220 volts, onde tem 127, em vez de eu ligar ele monofásico, esse circuito tem que ser bifásico, né? Porém, ainda assim tem um erro aqui, né? Ah, não, aí como assim, professor? Se ele é uma tomada, então tem que ter três conectores, né? Teria que ter o fase e o neutro, como aqui é bifásico, né? Fase A e fase B. Ah, professor, eu posso colocar a fase a fase A de um lado ou a fase A do outro? Poder pode, só que o equipamento não vai ligar, porque a senoidal da fase A, né, ela tem esse nome porque ela está num certo nível de angulação, né? Por exemplo, ela está em 0 graus a fase A, a fase B vai estar em 120 graus, sendo gerada em 120 graus lá no gerador, né? E a fase C, se for equilibrada, óbvio, né? E a fase C geralmente vai estar mais 120 graus da fase A. Então, se eu ponho duas fases A's aqui, as duas estão no mesmo nível de angulação, então não tem diferença de potencial. Aí o caboclo vai lá, põe a mão na fase A e a mão na parede, aí ele toma um choque. Uai, o equipamento não ligou? Será que o equipamento queimou porque não tinha energia? Né? Ou será que eu não tenho energia suficiente? Nenhuma das duas. O equipamento não queimou, ele simplesmente foi ligado bifásico, né? 127, né? Ele foi ligado bifásico, aí a DDP dá zero, né? Duas fases numa mesma angulação do gerador, a DDP dá zero. As senoidais, elas estão sincronizadas, mais conhecido como paralelismo. Ah, beleza. Então, se fosse bifásico aqui, aí eu teria fase A, fase B aqui, e eu teria aqui o terra, né? Aí eu colocaria o terra aqui, porque já que é uma tomada. Aí eu teria que ter um ar-condicionado aqui com tensão 220 volts, né? Porque aí fase A 127, fase B 127, a DDP dá 220. Então teria, se fosse bifásico, teria as duas fases aqui e o terra aqui retornando para o sistema.
Então, de qualquer jeito, está errado aqui. Como eu não tenho nenhuma informação que tá, o que está vindo lá da rua ou do outro quadro, né, que alimenta esse auditório, então eu assumi que ele errou, porque ele é monofásico, né, por exemplo, 220. Então eu assumi que está faltando o neutro e o terra. Mas se você assumir que é 127 volts, falar que o erro é só faltar o terra, também você está correto, viu? É os dois jeitos de você enxergar essa instalação aqui. Vamos finalizando aqui, pessoal, que já está dando quase o horário aqui. Aqui está correto, né? Nessa última parte aqui do exercício, está faltando o retorno do A, né? Ó, tá vendo que o retorno do circuito A está aqui, ele não estava aqui no começo, ele estava aqui no começo, ó. Ele veio passando o retorno do A aqui, beleza? Ele passou por aqui, correto, né? Chegou nessa lâmpada. Na verdade, ele chega para essa lâmpada aqui, para essa outra aqui, para duas que fica aqui na parte aqui, né, de quem faz a apresentação, né? Então eu tenho que ter o retorno da luminária com comando A para essa aqui também, ó. Esse é o outro erro. O segundo erro aqui, ó, tem uma tomada e falava que era circuito 1, né? Por isso que eu considerei dois erros aqui. Um por ter dito que era circuito 1 e o outro por não ter enviado lá no projeto, né, mostrando que esse circuito de tomada não está alimentado. Então, o erro é não mostrar no projeto que está descendo o neutro, a fase e o terra. E o segundo erro é porque ele nomeou de circuito 1. Ou seja, claramente ele misturou, né, o Zé Pica-Fio aqui, né, lembrando que o Zé Pica-Fio, esse nome aqui, né, pode ser que outra pessoa só dá esse nome aí para eletricista, né, mas eu chamo de Zé Pica-Fio, Zé Faísca, o profissional ruim, viu? O profissional que não considera as normas. Então, ele tinha que ser o circuito 2, né? Ah, mas a carga está muito alta. Nós não sabemos porque a gente não tem essa informação. A única informação, a gente tem esse desenho técnico e o projeto aqui, né? Já não tem informação de carga. Ah, não. Tá carregado as outras tomadas aqui, ó. Tá vendo que tinha uma, duas, três, eu não sei qual que é a carga que está alocada, né? Existe um cálculo, mas isso é assunto lá para aula de projeto predial, né? Só que você tem, está carregado, então eu vou criar o circuito 4, porque o 3 já é do ar-condicionado aqui, né? Então vai ter o quê? O circuito 4, porque os outros dois aqui, né? O circuito 2 está carregado. Então o erro foi nomear esse, esse circuito, essa tomada aqui com o mesmo nome do circuito de iluminação, que isso é haram, né? Lembra aquela novela? É haram, né? Você está arrastando sua cara na Medina, né? Então isso não existe. Você misturar circuito de iluminação com circuito de tomada, isso não pode acontecer. Então, troquei o número do circuito aqui para o circuito 2. Ah, e se eu colocasse aqui circuito 3? Não, circuito de ar-condicionado geralmente é uma tomada de uso específico. Então, seria o circuito 4 para o outro ar-condicionado, se fosse o caso aqui. Então, eram esses os erros aí, pessoal. Enviei o desenho, pedi lá para o monitor colocar o desenho lá para vocês, né? Já está disponível lá naquela pasta. Então, lembrando aqui, pessoal, vou fazer a correção, viu? Não esqueci. Vou fazer a correção. Eu vi aqui antes de entrar na aula que a maioria, né, esmagadora, já enviou, né, a tarefa e até amanhã já vai estar tudo corrigido, viu? Se ainda não enviou, está em tempo, né? Pode ir enviando, que aí na próxima quarta-feira a gente vai começar a última UC do módulo básico, né? O QSMS lá. Beleza. Uma dúvida aí, Adair, antes de eu finalizar aqui, que eu já tenho que entrar em outra aula aqui. Não, não, nenhum. Beleza? Então tá bom, vou parar aqui a gravação.
E aí até amanhã vai estar disponível para você, tá? Beleza.